Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rafael Braque e eu venho com mais uma dica de saúde para vocês aqui no canal. O tema de hoje é efeitos da sobrecarga da insulina no organismo. Para a gente entender um pouquinho mais aí o que a insulina pode fazer na nossa saúde a longo prazo. Eu vejo que isso é muito pouco falado pelos profissionais. Bom, a insulina alta o tempo todo, ela afeta mais de 100 processos metabólicos diferentes no nosso corpo, e isso de forma negativa em grande parte deles, A fisiologia humana, ela é um espetáculo, mas poucos se atentam às respostas fisiológicas a longo prazo dos picos de cada uma delas. Então, picos, exageros, sempre vão ser ruins, Alguns estudos sérios sugerem que aqueles que querem ter longevidade precisam estar com a insulina abaixo de 5 nos exames. Então, sempre quando você for avaliar a sua insulina, o ideal seria que ela estivesse sempre abaixo de 5, E aí, como que a gente faz para controlar isso, Quando nós comemos carboidratos, quando nós comemos ali em excesso um macarrão, uma batata inglesa, um pão, e em especial, açúcares simples como brigadeiro, chocolate, bolo, refrigerante, tudo isso vai aumentar a nossa glicose, vai fazer com que o nosso corpo estimule picos de insulina para poder baixar essa glicose, e isso vai causar a queda da testosterona, como eu falei num outro vídeo, e isso vai fazer com que nós retenhamos cálcio nos lugares errados. Então isso é uma das coisas que vão causar malefícios aí a longo prazo na nossa saúde, Mulheres aí que estão com BIRADs aí aumentando, isso é retenção de cálcio. Através do quê? Dessa insulina alta por conta do excesso de açúcares no organismo. Homens que estão tendo problema na próstata, por conta disso, porque quando aumenta-se a glicose, aumenta-se a insulina para baixar a glicose, esses picos, eles vão baixar a nossa testosterona, o que vai fazer com que se descole cálcio dos tecidos duros, mandíbula, ossos. Então, isso vai estimular a osteoporose, além do cálcio ingerido que também vai parar nas artérias, vai parar nos lugares que não deveria. Isso estimula AVC, isso estimula uma série... Isso estimula, não, vamos dizer que aumenta o risco dessas doenças, AVC, doença cardíaca, trombose, e dentre muitos outros problemas aí, Existem pacientes aí que após 24 horas de jejum, eles chegam a apresentar 75, 80, 85 de insulina, depois de 24 horas de jejum, quando era para estar 5 ou menos. Então você imagina quando esse cara come mais açúcar, quanto vai ficar? Então, o pessoal que fica brincando aí, com esses temas polêmicos aí do seu comedor de açúcar que ficam falando por aí, realmente tem razão. Isso inflama o nosso organismo. Obviamente eu estou falando do excesso, não estou falando do fato de você consumir o carboidrato, mas a maioria das pessoas está se perdendo nisso, e a maneira da gente controlar isso é através dos exames, Através de uma boa dieta, de uma boa nutrição, O pessoal está se perdendo aí nesses picos de glicose, causando picos insulínicos, Então você imagina o ambiente metabólico desse paciente que tem aí uma insulina de 75 em jejum, depois de 24 horas de jejum, quanto vai estar essa insulina? E isso dá problema em mais de 100 processos metabólicos do nosso corpo, como eu estava falando. Imagine o ambiente metabólico desse cara, como que era, Esse paciente, em especial que eu estou falando, ele tinha uma série de problemas metabólicos, Ele não dormia direito, ele sentia dores de cabeça fortíssimas, ele vivia em fadiga crônica, Ele tinha aquela fadiga crônica, ele sentia dores no corpo todo, ele tinha muitos esquecimentos que são chamados brain fogs, ele tinha oscilações humorais que variavam mais para tristeza, ele tinha vontade de comer doce o tempo todo, porque picos de glicose causam isso, causam essa vontade de comer como se fosse um usuário de droga. Obviamente que eu estou falando do excesso,
né? Porque alguns acéfalos aí vão dizer, mas isso é um processo normal, fisiológico do corpo. Quando você come açúcar, estimula a insulina para baixar o açúcar. Sim, animal, mas quando a gente está falando de um processo fisiológico normal, quando a glicemia ela sobe em níveis normais, não numa glicemia de 500, né? Então, esse pessoal esquece que isso só é normal quando nós estamos falando em níveis normais de glicose e de insulina fisiológicos. Isso é um processo fisiológico natural, sim, quando se fala de algo que esteja ali dentro dos padrões, né? Agora, quando você começa a dar picos de glicose, comendo um monte de besteira, você vai ter picos de insulina e isso é completamente desregulado para um organismo normal, né? Então, e o pessoal acaba achando que não, mas eu como só comida, eu não como doce. Mas espera aí, você come um prato desse tamanho de macarronada, você come muito arroz. Quando você come pão, você come 4, 5, 6, 8 pães ao dia. Essa insulina ela vai levar energia para as células, mas não é apenas isso. Quando a gente fala de excesso, tem muitos outros problemas que vêm aí. Então eu vou dizer uma frase aqui para vocês não se esquecerem. Lembre-se desse ensinamento. Quanto mais insulina nós produzimos, menos nós vivemos. Quanto mais insulina nós produzimos, menos nós vivemos. Se vocês olharem todos os locais onde tem centenários, os centenários, na ilha de Okinawa, por exemplo, a insulina desses caras é abaixo de 5. Se você olhar todas as populações de centenários, a insulina desses caras é baixa. A alimentação desses caras é uma alimentação mais natural. É uma alimentação quase que livre de embutidos, industrializados e carboidratos em excesso que estimulam a insulina, né? Então, a insulina alta o tempo todo, o tempo inteiro, é o que leva a maioria das doenças que matam hoje, né? O câncer, como eu expliquei, é por conta de excesso de açúcares. O açúcar, além de alimentar a célula cancerígena, tem essa questão do cálcio também, que vira tecido duro nos locais errados. AVC, você pode ter um entupimento das artérias. Diabetes, que é a doença do século. Infarto, doença renal, dentre outros problemas, tem relação direta com carboidrato. Então, vamos nos atentar, sem terrorismo nutricional, não é para você deixar de comer carboidrato, mas fique atento nesses detalhes, faça exames para ver se o que você está comendo realmente está te fazendo bem, se a quantidade do que você está comendo está te fazendo bem. Procure um nutricionista para montar uma dieta para vocês, para montar um cardápio nutricional ou um nutrólogo, né? Tomem suplementos, pratiquem atividade física. A musculação é um dos melhores controladores de glicose que existe. Você não vai ficar botando suas esperanças todas na ilhota de Langerhans que tem ali no nosso pâncreas para produzir insulina o tempo todo, né? Então vamos praticar atividade física, no caso a musculação, o exercício resistido, o exercício de alta intensidade, ele ajuda muito nessas questões da longevidade por conta disso também. E bebam água e se alimentem direito. Essa é a frase do dia, do sábado, do final de semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Na segunda-feira tem mais episódios legais aqui com relação à saúde e longevidade. Um grande abraço a todos vocês. Meu link da consultoria vai estar aqui embaixo. E até a próxima, gente. Um grande abraço. Dr. Rafael Braca. Bom.